frutifica. Então, pastor Juscelio, nossa igreja é pequena, nossa igreja é simples, muito simples. Nossa igreja é muito simples. Mas com muito carinho a gente recebe essa noite. E você é a primeira pessoa convidada para vir de fora para vir pregar no culto de quinta-feira. Que eu lembre. Que eu lembre, acho que não é? Então, em todos esses anos nessa indústria vital, como diz lá no Pica-Pau, acho que é a primeira vez. Então, vem trazer a palavra de Deus. O nosso culto termina às 9h30, mas se o senhor quiser ir embora até a hora que o senhor quiser, vai embora. 9h30 o pessoal começa a ir embora, entendeu? O senhor tem toda a liberdade, brincadeiras à parte, que o Espírito Santo use a sua vida. Vamos orar? Estenda as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu servo diante do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe sua esposa, sua família, sua casa, seu ministério, sua vida como um todo, em todos os detalhes. Alcance, Senhor, todos os detalhes, nuances da vida do teu servo. E abençoe, iluminando a sua mente, o seu coração, trazendo à boca do teu filho palavra que vem do seu coração. Em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo de crescimento, confronto, de aprendizado, e que o teu nome, acima de tudo, seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos e oramos agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Olá, meus queridos, boa noite, gente. Deus abençoe sua vida, seu coração. E que desafio estar aqui num púlpito como esse, né? O filtro aqui é um dos mais refinados que existe. Você não pode errar a exegese, nem a homilética. Então, agora eu vou fazer fila com o pastor Hernando Dias Lopes. Eu tinha esquecido de bater uma foto, um selfie. Se eu tenho que botar no meu Instagram, eu e o pastor Hernando Dias Lopes estamos pregando a quinta-feira. Mas bom, gente, foi como o pastor César Cavalcante colocou, é muito verdadeiro a recíproca do que ele falou, porque eu cheguei em casa com a minha Lulu, voltando já do carro, na rádio, eu sou uma blasfêmia na vida do pastor César Cavalcante, porque eu não estudei teologia, então, mas Deus promove as coisas loucas para confundir a sábia, ele foi o primeiro a convidar. Então, né, como está escrito, Deus escreve torto, certo, por linha torta, não está escrito, eu sei que não está, estou só brincando. Mas quando nós descemos lá do prédio, entramos no carro, eu disse, amor, eu fui todo preocupado que aquele homem me fizesse qualquer intervenção teológica, eu ia me jogar lá de cima. Porque eu eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho, não deu para estudar. Quando eu me converti, que eu tive noção do que eu tinha perdido, porque eu não estudei não porque eu não tinha oportunidade nem condições. Eu não estudei porque eu não quis. E quando eu me converti, eu tive aquele senso, aquele desejo de ir atrás. Só que eu me converti e me casei ao mesmo tempo. E eu, por 14 primeiros anos do meu casamento, eu praticamente saía de casa na segunda e voltava na sexta. Então eu não pude nem completar os meus estudos e nem estudar a tal da teologia que eu tanto desejava, porque eu me converti e agora eu queria me aprofundar, mas não tinha nada naquela época online, essas coisas, né? Não existia ainda. Então sempre foi um déficit. Então, para compensar, eu entrava nos quartos dos hotéis à noite, quando eu dormia, eu chorava diante de Deus e disse, Deus, põe no meu espírito, mesmo que não tenha passado pela minha mente, porque era a minha condição. E Deus trabalha na condição de cada um. Deus vem na realidade de cada um, né? E eu sabia que dali para frente não era negligência, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas o do desprezo sim. E Ele sabia que havia um desejo no meu coração. Então o Senhor me ensinou algumas coisas, mas nos dias que eu me casar, que eu estava me convertendo, eu me casei. E eu recebi o Senhor como um presente de casamento.
Ele não só entrou na minha vida, como ele também me conferiu um DNA vocacional. De falar, levantar uma bandeira de defesa, de proteção, restauração, cura para matrimônios e família. Deus, o Senhor me colocou isso. Alguém já disse que a sua ira é o seu chamado. Aquilo que você fica indignado de ver dar errado, é porque você foi chamado para ajudar a dar certo. Então, eu não podia ver ninguém com casamento com problema. Eu e a Lulu, nós não respeitávamos mesmo. A gente entrava e a gente não se conformava enquanto aquilo não fosse solucionado. E o Senhor nos deu isso. Então, e para que isso desse certo, Ele me deu uma esposa maravilhosa. A minha Lulu é uma mulher fantástica, sem explicação. Ela é uma mulher, às vezes eu penso que ela é meio que a mulher do Noé, assim. Não tem nome, não aparece, mas ajudou o marido a cumprir o propósito, botando toda a família dentro do propósito. E a minha Lulu, ela tem isso, ela tem uma doçura, ela cura o meu TDAH, meus caprichos, ela realmente é um remédio para mim. E o Senhor nos conferiu 2 meninas. A Isabel, ela tem 27 anos, a Sara tem 23, ambas já são casadas, temos um netinho de 7 meses, e agora a Sarinha está grávida de 5 para 6 meses. 2 genros maravilhosos que Deus nos conferiu, e aquele dia que eu fui, na rádio que eu desci, eu falei, confessei, amor, me falaram que tem debate lá, e teológico, essas coisas, se aquele homem resolveu me botar na parede com aramaico, com grego, eu digo, ele vai me quebrar todo. Só que eu cheguei lá, encontrei um homem facilitando o meu nervosismo, facilitando a minha estreia de falar numa rádio. Minha esposa, quando tem que falar em público, ela esquece até o nome dela, dá um branco geral, e ele cavou e foi lá, buscou ela, colocou. Então a gente voltou para casa, e eu disse que as coisas, né, Lulu? Um homem todo cheio de teologia, e no final facilitou tanto para nós, porque não é o quanto que uma mente sabe, mas é o quanto que um espírito se conecta. E eu tenho as minhas heresias, que eu sei que eu não posso falar aqui, eu falo quando eu estou na minha igreja, porque lá eu posso. Mas eu tenho umas heresias comigo. O meu pastor, ele diz que todo bom pregador tem um caderninho de heresia escondido. E eu tenho comigo que tem pessoas que no espírito elas já se conhecem, mas a seu tempo Deus apresenta. E você sabe que já conhecia. E eu não achei base bíblica para isso, mas eu mesmo assim eu falo, porque é uma coisa que eu acredito. Mas o Senhor nos instruiu ao longo desses anos para cuidar, proteger famílias. Só que nós estamos vivendo dilemas, dias difíceis, dias muito complicados de se viver, muito complicado de manter a fé dentro de casa, muito complicado de manter a fé dentro dos nossos filhos. Eu sou de um tempo que quando um filho de um casal crente não queria Deus, eu achava o defeito no casal que ele arrumava e dava certo. Hoje não, hoje você vê pais sinceros, mães sinceras, mas que têm tido seus filhos, a fé sendo roubada do coração dos seus filhos. Eu acho que é em Apocalipse, depois você pergunta para o pastor César, que diz que vai ter um tempo, um período, que demônios vão ser soltos. Eu acho que as amostras grátis já começou, porque você tem hoje ferimentos dentro da família, que não é simples de resolver, não é fácil de resolver, né? Você chega em casa, um filho seu diz que agora é ateu, como que você faz? Diz que não se identifica com o seu próprio sexo, como que você faz? Abrir a Bíblia, falar para ele, dizer para um gordinho que ele tem que fazer dieta, e se você não precisa, o diabo já fala isso todo dia, já é a tortura dele. Ele precisa de alguém que se una aos anjos para ajudá-lo, não ao Satanás. E muitas vezes você simplesmente falar para o filho que ele tem que orar, que ele tem para a igreja, isso já martela na cabeça dele todos os dias.
como a gente achar um acesso que faça com que os nossos filhos se interessem mesmo pelo Deus que a gente serve. E importa que isso pode começar com a gente. Um dia um homem chamado Isaac, Deus se encontrou com ele. E Deus olhou para ele e disse: Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Isaac respondeu: se é o Deus do meu pai, eu quero. Eu não sei se Deus se apresentar para Isaac, para o seu filho, como se apresentou para Isaac, e dizer: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus da tua mãe. E eu sempre trabalhei para que, se um dia Deus encontrasse minhas filhas naquela forma ali e dissesse: eu sou o Deus do teu pai, Juscelio, eu sempre trabalhei para que elas dissessem: não, se é o Deus do meu pai, eu quero. Porque às vezes a criança, o jovem, o adolescente, ele até quer Deus, ele só não quer o Deus dos seus pais, porque a propaganda é meio enganosa, e não é nem porque a gente quer, é porque são dias difíceis. E nós temos duas escolhas: a gente faz de conta que não está acontecendo nada, ou a gente decide enfrentar esse gigante juntos. Então, nós precisamos pensar sobre isso, falar sobre isso. Se não for pedir muito para você, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em Salmo de número 1, em 1 Lucas 17, perdão, depois nós vamos abrir Salmo número 1. Como já está combinado que quem quiser ir embora, vai embora, e quem quiser ficar pregando, fica pregando, eu achei bem mais fácil assim também. Ele falou: nós vamos embora, você fica à vontade, mas nós vamos embora 9h30, então já vi que está bem resolvido. Quando eu consigo, eu faço um acordo com o pessoal assim. Eu digo: olha, gente, vamos fazer um acordo. Eu não olho no relógio para não dar culpa, você não olha para não dar raiva, e eu acho que a melhor solução é essa. E a gente vê o que acontece no final. Muito obrigado. Tomar numa taça, como diz o meu pastor, nem Salomão em toda a sua glória tomou uma água numa taça dessa. Eu já vi que o pastor César também fala umas piadinhas no púlpito, então aqui já vi que não é pecado. Deus não tem problema com o humor, Deus tem problema com a malícia. Tem gente que acha que cara feia é sinônimo de espiritualidade. Jesus, ele não veio na terra ser Deus, Deus ele já era, ele veio ser gente. Quem tem muito Jesus é muito gente. E Lucas capítulo 17 vai dizer assim, a partir do versículo 20. Vai dizer assim: Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria de vir o reino de Deus, lhes respondeu: o reino de Deus ele não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Salmo de número 1. Salmo de número 1, se você puder vir comigo, é um salmo muito conhecido. Eu não acredito que o salmo número 1, ele é o número 1, porque um dos 150 teria que ser o número 1. Não. Eu acredito que o salmo número 1, ele é a matriz de todos os salmos. Assim como a parábola do semeador, ela é a matriz de todas as parábolas. Por isso que Jesus, na parábola do semeador, ele diz para os discípulos: se você não entender essa parábola, como você vai entender todas as outras? Se Jesus faz uma referência que se eu não entender a parábola do semeador, eu não entenderei todas as outras, é porque a parábola do semeador, ela é a matriz de todas as parábolas. E todas as outras parábolas, elas servem para explicar a parábola do semeador. Ou seja, em que qualidade de terra eu estou me tornando na resposta que eu estou dando
para a semente divina, que é a palavra de Deus, nessa terra do meu coração. Então eu não creio que o Salmo número 1 é um 1 porque um tinha que ser um. Não. Eu creio que ele é a matriz de todos os salmos. E ele é tão conhecido que a maioria de nós já sabemos de cor. Diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, quando a Bíblia fala para mim e para você, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, ele não está se reportando ao fato de você sentar na frente de um ímpio e o ímpio te dar um conselho. Não está se referindo ao fato de você estar sentada na sua cadeira, lá no seu trabalho, e você está pensando em se separar, e um ímpio no seu lado se separa mesmo. Não é disso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, é muito mais do que isso. Está falando bem-aventurado o homem que não anda na forma de pensar secularizada desse mundo, na forma terrena desse mundo, que não precisa necessariamente falar de coisas gritantes, coisas básicas, coisas que eu e você, embora nascido de novo, podemos ter a nossa mente coordenada na cultura, no movimento desse mundo, coisas mais simples, inclusive a nossa vida paterna, materna. Às vezes a gente está tão secularizado, sendo tão conduzido pelo conselho do ímpio, e a gente nem percebe, e não percebe. Agora, não andar no conselho do ímpio não é uma coisa que só é uma decisão minha e sua e ponto final. Não. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se para no caminho do pecador, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes tem no seu prazer na lei do... Eu não vou perguntar para o pastor César o que é a palavra antes no hebraico, mas vou ficar com o básico. Antes é o quê? Então, se o número 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não para no caminho do pecador e não se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor, então quer dizer que no Salmo número 1, o versículo 2 é um 1 e o versículo 1 é um 2, porque ele está dizendo que antes, só existe uma maneira de você não andar no conselho do ímpio. Não é você decidindo que não vai andar. Essa é a lei do Senhor, é a tua meditação dia e noite. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ela não é mais um prazer na minha vida, ela é o meu prazer. Ela é o meu prazer. Parece que as coisas do reino parecem coisas que são pesadas. As pessoas, crente, gostam de falar: ah, meu Deus, ser fiel a Deus não é fácil. Eu digo: não, procura ser fiel ao diabo para você ver onde é que você vai parar. Obedecer a palavra de Deus não é fácil. Não, resolve obedecer só a tua vontade para você ver onde é que você vai parar. Antes, sem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e... não é que lê, é medita, porque se você não lê, se você lê a palavra do Senhor dia e noite, você nem dorme, nem trabalha. Então eu não vou ler a palavra do Senhor necessariamente dia e noite, mas que medita nela dia e... Agora importa eu pensar na Bíblia, o que é meditar dia e noite? Meditar dia e noite não é você meditar 3 horas da tarde e 3 horas da manhã. Não, é muito mais que isso. Quando a Bíblia fala sobre meditar na lei do Senhor dia e noite, dia está falando de tempos fáceis, de tempos favoráveis. Noite está falando de tempos difíceis e tempos desfavoráveis. Quando a Bíblia fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, não está falando de você chorar da meia-noite às 5 da manhã, não, está falando de noite, é tempos difíceis. Quando a Bíblia fala de pescar uma noite toda e não pegar nada, não é você começar a pescar meia-noite até 6 horas da manhã, não, é mais do que isso. Fala de tempos difíceis, tempo que você faz e não acontece, você dá e não recebe, você entrega e não é devolvido.
Então, quando fala de meditar na lei do Senhor dia e noite, está falando de você meditar na lei do Senhor em tempos fáceis, mas meditar nela em tempos difíceis. Essa é a maneira de eu não andar no conselho do ímpio. E vai falar mais. Você vê que ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. São níveis de pensamento desse mundo, que muitos cristãos andam nele. Às vezes é coisa básica, a gente não percebe. A gente não percebe. Quem aqui já tem pai e mãe que trabalhou na roça? Bastante. Andava o dia todo debaixo de sol. Já ouviu falar em câncer de pele naquela época? Não tinha. A partir do momento que a indústria do protetor solar nasceu, o sol ficou endemonizado. O sol virou um diabo. E se você pegasse o sol do meio-dia, agora o que acontece? Está todo mundo com depressão, qual é o remédio do momento? Vai para o sol. Por quê? Porque andar no conselho do ímpio. Um filho chora hoje, a amoxicilina chora, cai da prateleira. A gente dá o remédio que tem em casa, se não der, leva no farmacêutico, mais confiante que a gente tem. Se não der, leva no médico. Se não der, sabe o que a gente faz? Sabe de uma coisa? Quem sabe se a gente não orar? A gente não percebe. Às vezes está com a nossa mente tão secularizada. E a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, e nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê que é um declínio. Bem-aventurado o homem que não anda, não para, não se assenta. Porque isso é um declínio espiritual. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aí vai falar o número do versículo 3. Será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá fruto no quê? Uau, na estação própria. E aqui é o ponto. Fruto na estação própria. O que significa? Sou eu entender o meu tempo. Sou eu entender os dias que eu estou vivendo. Quem não compreende os dias que está vivendo, não dá uma resposta para ele. Quem não compreende os dias que está vivendo, não tem uma resposta para ele. Vai ser mais um no meio da multidão, andando no conselho do ímpio, parando no caminho dos pecadores, e por fim vai assentar na roda dos escarnecedores, como você vê hoje, o mundo gospel, muitas vezes pervertido aí. Porque compreender os nossos dias. Talvez pai, mãe, você que está aqui, por que a gente não está acessando o coração dos nossos filhos? Por que não estamos alcançando o coração dos nossos filhos? Eu preciso compreender os meus dias. Quem não compreende os seus dias não dá uma resposta para ele. E eu preciso entender que toda estação traz dentro dela uma provisão escondida, oculta, mas está ali. Se você tiver você pode estar na lua minguante. Dentro da lua minguante tem um tipo de isca que, se você colocar na água, dá o peixe. Dentro da lua minguante tem um tipo de semente que, se você plantar, ela dá colheita. Porque toda estação traz dentro dela uma provisão escondida. Às vezes eu posso olhar para a vida do meu irmão e ver que ele está liberando uma semente sobre a terra e está tendo uma colheita boa. Eu olho para a minha semente, põe na terra, não dá uma colheita boa. Eu penso, Deus, o Senhor ama ele. Deu uma semente boa para ele, não deu para mim. E o Senhor vai dizer, a mesma semente que eu dei para ele, eu dei para você. Só que ele entendeu a estação que está vivendo e você não. Às vezes você já pensou, você sai do inverno, vem o verão, você está com aquela blusa de lã ainda. Meu Deus, o diabo se levantou, que opressão. E Deus, não, meu filho, só mudou a estação e você não viu ainda, tira a blusa. Ah, é uma alegoria, mas isso é uma verdade. Se você não entender os dias que você está vivendo, você não dá uma resposta para ele. E a Bíblia fala que aquele que tem a meditação, o seu prazer na lei do Senhor, esse dá fruto na estação própria. Você percebe na Bíblia pessoas que compreenderam os seus dias. Por isso que a Bíblia fala dias de Elias, dias de João Batista, homens que compreenderam tanto os seus dias, que ganharam no calendário o seu próprio nome. Uau! Qual que é o seu nome, meu irmão? Heraldo. Já pensou o que os seus netos dirão nos dias do vô Heraldo? Ah,
lá nos dias do vô Heraldo, havia tanta integridade na casa, ele orava, seu casamento, seus filhos, o que falarão nos dias dos seus dias, quando citar o seu nome? Foi mais um na multidão, qual é o seu nome? Fabiana, tu já pensou? Quando você não estiver mais aqui, alguém disse, nos dias da Fabiana, a igreja genuína era uma bênção. Nos dias, qual é o seu nome, meu irmão? Nos dias do Jorge, a filmagem da igreja genuína, meu Deus. Nos dias do Jorge, mesmo não dava nem para editar, meu irmão. Ele filmava o teto, filmava o chão. O que vão dizer dos dias do Jorge? O que vão falar dos seus dias? Homens que ganharam o seu próprio nome no calendário. Agora vamos lá, porque estamos falando de compreender os nossos dias. Alguém perguntou para Jesus, como será a vinda do Filho do Homem? E ele disse, deixa eu apontar para você. Primeira coisa, ele vai dizer, o reino de Deus não vem com aparência. Gente, tem alguém aqui comigo? O reino de Deus não vem com aparência. Se o reino de Deus não vem com aparência visível, eu preciso... Paulo diz, nós não andamos por vista, andamos por... Então o que é o contrário de fé? Tudo que eu vejo. Quando Adão pecou, está escrito, Gênesis 3, capítulo 6, versículo 6, a mulher comeu e deu ao homem, e quando ele comeu, o que aconteceu naquele dia? Eles ficaram cegos espiritualmente, não foi isso? E como que ficaram cegos espiritualmente? Tiveram seus olhos abertos. Então, essa loucura você pergunta para o pastor César, eu vou só lançar a confusão aqui só. No dia que abriu o olho, ficou cego. Ou seja, isso que eu vejo aqui, não é a realidade do reino de Deus, porque o reino de Deus não vem com aparência visível, mas eu me guio por tudo que vejo aqui. Estou vivendo como cego. Por isso que o cego Bartimeu surpreendeu a tantos. Quantos lembram do cego Bartimeu? Sentado numa calçada, Jesus estava vindo, naquela audição fina de um cego. Ele disse, o que está acontecendo? E alguém falou, Jesus o Nazareno está chegando. Ele apalpou alguém, disse, o que está acontecendo mesmo? Jesus o Nazareno está vindo. E ele foi percebendo, aquilo foi aumentando, de repente ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus para. E ele começou a gritar mais alto, e os discípulos disseram, cala a boca aí, rapaz, não atrapalha a passada do mestre. Jesus, não, para. Ele chamou, quem chamou? E disseram, o cego, não, cegos são vocês, que disseram para ele que era Jesus o carpinteiro que estava vindo. Ele gritou, filho de Davi, ele cego veio, e vocês tendo olhos não viram. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho desse mundo, que não se para no caminho do pecador, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que medita na lei do Senhor, e quem medita na lei do Senhor vai compreender os seus dias, vai perceber os seus dias. Por isso, meditar é uma realidade, porque você lê com esses olhos, meditar você medita com esse, porque o reino de Deus não vem com aparência visível. O homem quando abriu os olhos ficou cego espiritualmente. Agora o meu Jesus e o seu Jesus vai falar para Nicodemos o quê? Quem não nascer de novo não pode ver o quê? Então o que é o novo nascimento? Um olho para ver o que não se vê, um olho para ver o invisível, um olho para ver. Então porque o reino de Deus ele não vem com aparência visível. Não é um pregador eloquente como esse que você está vendo aqui, isso não é reino de Deus. O reino de Deus ele não vem com aparência visível, é o que você vê no Espírito, aquilo que você percebe. Por isso que você medita com esses olhos, para ver o que não se vê. E quando eu medito nas Escrituras, então eu começo a compreender os meus dias. E ele pergunta, como será a vida do Filho do Homem? O reino de Deus. Uau! E ele vai dizer, será como nos dias de Noé? Será como nos dias de Ló? Uau! Então quer dizer que ele nos deu uma dica sobre a sua vinda, como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. E para não ficar vago, o que ele fala sobre os dias de Ló, o que ele fala sobre os dias de Noé? Ele dá uma colocação.
casavam-se e davam-se em... Ou seja, o conceito de aliança matrimonial não existiria mais. Iam casando e dando-se casamento. Vão trocar de marido e de esposa como quem troca de carro ou de sapato, eu não sei. Compravam e vendiam, ou seja, a volúpia do consumo será grande, como nos dias de Ló, onde o espírito da sensualidade, do culto ao prazer estará tão forte. Será que estamos longe disso? Uau! Será que ele deu uma dica para mim e para você? Agora pergunta para mim, por que ele apontou para Ló? E por que ele apontou para Noé? Porque ele está falando sobre a vinda do seu filho. E volta a repetir, agora não em tom de piada. Essas questões escatológicas realmente, depois você pergunta ao pastor César suas minúcias. Mas me permita a gente olhar para os apontamentos bíblicos. Por que olhar para os dias de Ló? Por que olhar para os dias de Noé? Porque todos dois cenários têm um juízo final. Todos os dois cenários têm um juízo final. Em Noé você tem um juízo final. Em Ló você tem um juízo final. E são duas realidades, com dois fatores que acontecem nos dois casos. Tanto nos dias de Ló, como nos dias de Noé. O que é que você vê? Muita promiscuidade, muita perversidade, mas ao mesmo tempo, todos os dois cenários receberam uma visitação do Senhor e uma instrução para viver, para se mover naqueles dias. Ah, que bom que você falou aleluia, porque você entendeu. Se estamos vivendo dias de Ló, por causa da promiscuidade, se estamos vivendo dias de Noé, por causa da incredulidade, então, não é só a parte ruim que vai acontecer. E a visitação para trazer experiência e instrução para se mover naqueles dias também está presente. Quantos estão comigo? E que nós precisamos desse tempo de ter instrução para se mover em tempos difíceis. Nos dias do Egito, houve instrução para Joquebede. Nos dias de Maria, houve instrução para Maria. Eu fico imaginando Maria, pastor César. Deus chega para ela e diz: garota, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Uau, você aceita? Eu digo, estou dentro. O anjo vai embora, toca a campainha da casa, estou inventando. Toca a campainha da casa, Maria já pensa, deve ser a Casa Bahia já trazendo o choval. Imagina, se eu vou ser mãe do Salvador, imagina o pré-natal que eu não vou ter. Meu parto vai ser numa clínica, vai vir uma equipe médica do Japão aqui. Foi assim? Não. Aquela menina viveu um perrengue, situações difíceis, situações traumáticas. Você já parou para imaginar que nos dias mais difíceis da sua vida, Deus pode estar gerando algo glorioso aí dentro? Mas havia uma instrução para ela: vai para cá, vai para o Egito, volta do Egito. Estão querendo matar esse garoto, porque são dias de Ló, são dias de Noé, mas também dias de uma visitação de Deus e uma instrução para mim conduzir a minha casa. Por isso eu não posso andar no conselho do ímpio. Não posso só ser melhor, um pouquinho melhor que o ímpio. Não posso estar igual aquele cego, vendo pessoas como árvore. Só era melhor que o cego. Uma condição horrível de muitos crentes, na condição daquele cego, quando Jesus cura ele e pergunta: o que você está vendo? Eu estou vendo pessoas como árvore. Ai, coisa difícil, não presta nem para ser cego, nem para enxergar. Meu Deus, antes fosse cego. Quantos crentes estão assim? Não serve, só é melhor que o cego. Mas aquele que medita na lei do Senhor compreende os seus dias. E os seus dias são os dias como dias de Noé. É a vinda dele como os dias de Ló. Dias de juízo final, dias de promiscuidade, dias de incredulidade, mas dias de visitação e instrução. Lembra, o anjo visitou aquele homem chamado Ló. Mas duas realidades também aqui, distintas. E qual? No juízo dos dias de Ló, não teve continuidade. Veio fogo e enxofre, queimou com tudo. Mas no juízo de Noé, teve continuidade. Uau! Então precisava ver esse apontamento aqui. Volto a repetir, não, de verdade, não em tom de piada.
O pastor César, eu queria ter tempo, assim com homens como você, pastor César, porque eu tenho muitas perguntas nesse campo teológico. Muitas perguntas. Mas uma coisa, pastor César, que me ajudou no meu coração, de alguma maneira, é aceitar o fato que existe uma realidade para a salvação e existe uma realidade para o reino. Existe uma realidade para a salvação e existe uma realidade para quem vai governar com Cristo. Nos dias de Ló, tudo foi queimado com fogo e enxofre. Eu te pergunto, fogo e enxofre na Bíblia, na boca de Jesus se refere a quem? Ao inferno. Uau! Então Ló foi salvo do fogo do inferno. Mas a cidade nunca mais foi recuperada. Não teve continuidade. Nos dias de Noé, diferente. Por quê? Porque teve juízo final, mas teve continuidade. Por quê? Porque quando a experiência chegou na vida de Noé, a instrução chegou, a instrução também chegou para Ló. Os anjos foram até a casa de Ló. Mas por que não teve continuidade? Porque Ló não tinha um impacto sobre a sua casa. A mulher de Ló não tem um impacto sobre sua casa. Quando a instrução chegou para Noé, Noé tinha impacto sobre a sua casa. Há uma realidade para a salvação, há uma realidade para o reino. Quando você olha para a sombra das realidades espirituais, você vê que tem uma realidade para quem sai do Egito, é uma realidade espiritual. Há uma realidade para quem entra em Canaã. Porque sair do Egito fala de salvação, entrar em Canaã fala de reino. Quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito, quem entrou em Canaã foi quem venceu o deserto. Quantos estão comigo? Você pode estar fora do Egito e manter uma cabeça de escravo, mas para entrar em Canaã você vai ter que ter uma mentalidade de governo. Por quê? Porque Ele deu a terra não para você morar, Ele deu para você possuir. E qual é a diferença entre possuir e morar? Pergunta para mim qual é. Morar é como se você morasse numa casa alugada. O dia que você sai, teus filhos não têm nada. Quando você possui uma propriedade, não. O dia que você vai, você deixou uma herança. Eu te pergunto, você está morando em Canaã ou você está possuindo Canaã? Abraão, anda nessa terra aonde você pisar a planta dos seus pés, eu darei a sua descendência. Ele está dizendo, pai, mãe, aonde você passar e embater um combate contra o inferno e plantar uma bandeira do reino, amanhã teu filho passa, a conquista está feita. Então não deixe o boleto para ele pagar. Seja um homem remidor e uma mulher remidora. Dias de Ló, dias de Noé. Há uma realidade para você sair do Egito, há uma realidade para você entrar em Canaã. Por isso que para sair do Egito, Deus chamou um homem chamado Moisés. Quem é que vai tirar a grandeza e a nobreza da representatividade de Moisés? Mas vamos falar só do homem Moisés. Aquele homem, aquele que pode ser estudado como um ser humano. Nós estamos falando do homem profético. Por quê? Porque na Bíblia há uma realidade para o ser humano e há uma realidade para o profético. Uma coisa é o Elias humano, outra coisa é o Elias profético. Uma coisa é o Adão humano, outra coisa é o Adão profético. O Adão humano comeu o fruto por desobediência. O Adão profético comeu para salvar sua esposa. Ele morreu para poder salvá-la, como Cristo fez com a igreja. O homem Moisés não entrou em Canaã, por quê? Porque desobedeceu. O homem Moisés. O Moisés profético, por que não entrou? O Moisés profético não entrou porque Moisés representa a lei e a entrada é por graça. Então, mas eu quero falar do homem Moisés, o humano. Por que Deus teve que trocar a liderança para entrar em Canaã? Moisés era um homem que não tinha senso de paternidade. Moisés era um homem que não tinha senso de família. Não circuncidou o seu próprio filho. E toda a igreja de Moisés não circuncidou seus próprios filhos. Moisés foi um homem criado por 3 mulheres. Por Joquebede, por Miriam e pela filha de Faraó. Não tinha senso de paternidade. Por isso, agora Deus levanta um homem chamado Josué. E a primeira coisa que ele diz, Josué, circuncida os filhos de Israel. Por quê? Porque eles não foram circuncidados pelos seus pais no caminho. E o que é a circuncisão? Era a marca da filiação. O que Deus estava dizendo para Josué? Josué, o teu maior adversário desse povo lá dentro de Canaã não é o Eveu, não é o Eteu, não é o fariseu, que nem estava lá, o cananeu.
Não é. Qual é então? O maior adversário de vocês lá dentro é a falta de consciência de que vocês são filhos. Por quê? Pergunta para mim, é Fabiana, né? Pergunta para mim, Fabiana, por quê? Porque quem não tem consciência que é filho, não tem consciência que é herdeiro. Quem não tem consciência que é herdeiro não tem senso de posse. Vai entrar na terra, vai pedir licença, não vai mandar sair porque é seu. Quantos entendem o que estamos falando? Agora, um homem para tirar o povo do Egito. Moisés, ele não tinha senso de paternidade, não tinha senso de família. Agora, para entrar em Canaã, ouçam que para entrar em Canaã, Deus escolheu um homem que ele tinha um lema na vida dele. E qual era o lema de Josué? Quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e a minha casa. Porque reino começa com família e não tem jeito. Por que Moisés, entenda, Noé salvou toda a sua casa. Deus pôde reconstruir o mundo. Ló não salvou a sua casa. Deus não pôde reconstruir nem Sodoma, nenhuma cidade sequer. Por quê? Porque reino é a partir de família. Será como nos dias de Noé? E como é nos dias de Noé? O que acontece? Noé, ele mostra o tripé do reino. Noé mostra a expressão de como você continua. Porque, volta a repetir, pega isso dentro do seu espírito, homem e mulher que está nesse lugar. Aonde não tem conexão geracional, não tem reino. Pode ter igreja, mas não tem reino. Porque onde tem reino, tem transferência de bastão. Por quê? Você homem que está aqui, você mulher que está aqui, você foi salvo, sabe o que está escrito? Deus transportou você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pergunta para mim, meu irmão, vamos pensar só nós dois juntos, os outros vão saber de metido. Se eu e você pertencemos a um reino que o Pai transportou para o Filho, que sentido faz você não transportar para o seu filho? Que sentido faz eu não transportar para o meu? Deus não é Deus de Abraão. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Onde o reino de Deus é um reino de continuidade. A igreja brasileira era boa de salvar, é ou não é? Ela é maravilhosa no resgate. Talvez a igreja que tem mais poder de resgate no mundo seja a igreja brasileira. A gente é bom de resgatar, mas a gente não é bom de continuar. A gente tem o hábito de salvar o perdido, depois matar o salvo para ter o que salvar de novo, porque a gente não sabe continuar. Um menino sai da igreja com 15 anos de idade, vai comer na mão de Satanás até os 30, volta aos 30 anos, aí quando ele dá o testemunho, o teto da igreja parece que vai voar. Aquele garoto que está com 17, 18, 19 anos na igreja sustentando as paixões da mocidade, parece que não tem valor. Por quê? Porque nós não temos consciência de continuidade, e o Senhor não posso andar no conselho do ímpio. Eu preciso ter uma mente geracional, uma mente que transporta para o pai e para o filho. Porque o reino de Deus é a partir de família. Por que você acha que o primeiro milagre foi num casamento? Eu preciso entender uma coisa. Isaías 54, versículo alguma coisa, acho que o 6. Está escrito: eu, ó Israel, teu Criador, sou o teu marido. Deus escolheu uma nação chamada Israel e casou com ela. Desse casamento nasceu um filho chamado Jesus, a quem ele conferiu uma igreja como esposa, para ter muitos filhos semelhantes ao dele. Manter a semente do Messias, isso é reino de Deus. Por isso que Noé, ele aponta esse tripé do reino. Quando as águas baixam, Deus fala para Noé: Noé, tira a sua família da arca. Diga comigo, família. Noé tira, constrói um altar para Deus. Diga comigo, altar. Aí ele olha para cima, um arco, e diz: Deus, o que é isso? Deus fala: a minha aliança contigo, meu filho. Porque isso é reino de Deus. Família, altar e uma aliança. É continuidade. Eu preciso compreender os dias que estamos vivendo. Dias como Noé, dias de Ló. Eu preciso compreender. E quando eu compreendo e tenho uma leitura dos dias que eu estou vivendo, eu também vou ter uma leitura sobre o movimento das trevas. Sabe, pastor César, quando eu falo sobre olhar os movimentos das trevas, eu não sei você, mas eu não sou muito a favor de gente que gosta de estudar o diabo, os nomes dos demônios, essas coisas, porque você tem que conhecer a Deus, meu filho.
Mas você tem uma leitura do reino das trevas a partir da Bíblia, é diferente. Não é você estudar no livro do Candomblé o nome do demônio, mas através de uma leitura bíblica você compreendeu os seus dias. E quando você olha através das Escrituras, você pode olhar para os seus dias e você vai ver uma coisa. O maior protótipo de um libertador na Bíblia, o maior protótipo de Cristo libertador, qual que é? Moisés. Moisés que originou a Páscoa. Moisés que disse: virá outro semelhante a... Uau! Ele é a maior sombra da realidade de um libertador, que é o Messias. E o que aconteceu? Nos dias de Moisés estavam para nascer. Nos dias que Moisés estava para nascer, o movimento do reino das trevas era matar todos os machos que iam nascendo. É ou não é? Uau! Quando o verdadeiro libertador, o Messias, estava para nascer, o que aconteceu? As trevas voltou a criar um movimento de matar todos os machos que iam nascendo. É ou não é? Agora, por favor, se você puder, abrir Apocalipse capítulo 12, versículo 9 para mim. Alguém pode colocar ali? Apocalipse 12, 9. Vai dizer assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo. E, não precisa olhar aí não, porque já olha aqui, para não ganhar tempo, por causa do relógio. Olha aqui. O grande dragão, a antiga... Uau, o que foi que aconteceu? Lá em Gênesis era só uma cobra. No início de tudo era uma cobra. No início de tudo era uma serpente. No final de tudo, em Gênesis é um dragão. Mas é a mesma lá de trás. O que Jesus está querendo mostrar com isso? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Está querendo dizer que o movimento que o diabo criou lá no início, aqui no final, ele é exponencialmente maior. Essa mesma cobra que ali era uma serpente, no final era um dragão. Deus está falando, é essa obra multiplicada nos últimos dias. Uau, então vamos ver qual que é essa obra. Como que a serpente começou a sua obra, como o diabo começou a sua obra na serpente, ó. Dando facada em alguém, arrancando o pescoço de alguém. Não, começou mudando o pensamento. Uau! Quer dizer que se ele começou a sua obra em Gênesis mudando um pensamento, e ele era uma serpente, aqui no final do tudo, ele é um dragão. Se lá ele começou mudando um pensamento, aqui ele vai agir com muitas filosofias e ideologias. Quantos entendem o que estamos falando? E se no protótipo do libertador, que era Moisés, quando estava para nascer, o inferno, toda a obra das trevas era matar os machos que iam nascendo. E quando o verdadeiro libertador, o Messias, estava para nascer, qual que era o movimento das trevas? Matar os machos que iam nascendo. Quais são os movimentos dos nossos dias? Só que hoje você não pode pegar e ir matando qualquer criança, ainda que a indústria do aborto está aí. O que eu faço? Eu uso o movimento exponencial de muitas filosofias e muitas ideologias. E se com a ideologia eu mato o macho, eu não preciso matar a criança. Alô? Eu preciso entender os dias que o meu filho está vivendo na terra. Quantos entendem o que estamos falando? Eu preciso compreender os nossos dias, porque pais estão adormecidos, mães estão adormecidas, até mesmo na igreja. Mas lembre-se, em dias de Ló, em dias de Noé, há um dia de visitação e instrução. E como que eu resolvo isso na prática? Como que eu resolvo isso na prática? Deuteronômio capítulo 6 é tão conhecido para todos, mas se você me permitir, eu vou ler para você. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, pode ser do 3? 3. Ouve, pois, Israel, atenta e guardes para que bem te suceda, e multipliques na terra do Senhor teu Deus, os teus pais, na terra que emana leite e mel. Versículo próximo. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor Deus é o nosso... Vamos, a minha pressa está me atrapalhando. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único... Senhor. Vamos um pouquinho mais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Vamos mais. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimarás aos teus filhos,
E dela falarás, pode deixar aí sentado na tua casa, andando. Uau! Eu gosto de uma tradução, pastor César, que fala que tu as inculcarás aos teus filhos. Por quê? Porque inculcar é diferente de passar uma informação. Inculcar é diferente de você passar um recado. Quem aqui já viu uma pessoa inculcada? O que é uma pessoa inculcada? É alguém que você quer tirar alguma coisa dentro da cabeça dela e você não consegue porque ela inculcou com aquilo. Aí sabe o que acontece? Você desiste. Aí você está indo embora, encontra outro no caminho, onde é que você vai? Eu vou lá tirar aquilo da cabeça. Nem tenta, porque ele inculcou isso. Tu as inculcarás aos teus. Não é algo abstrato, Deus está dando uma receita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e tu as inculcarás aos teus filhos. Como? Dela falando assentada à sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. O que eu quero dizer com isso? Não cabe numa vida moderna você querer estabelecer o seu filho no Senhor nos nossos dias. Não cabe na tua rotina de mulher moderna. Entenda uma coisa, na Bíblia Sagrada, a mulher sábia, ela não edifica uma carreira, ela não edifica um ministério. Na Bíblia Sagrada, a mulher sábia edifica um lar. E uma vez que o lar está edificado, então você pode ser a gerente da multinacional, você pode ter um ministério de milagres, mas primeiro a casa precisa estar edificada, porque a mulher sábia. Agora entenda uma coisa, pai e mãe que está nesse lugar, não existe a possibilidade de você, nos nossos dias, construir um filho no Senhor, se isso não for intencional, de inculcar diariamente. Agora deixa eu lhe mostrar algo. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Por favor, coloque aí para nós. Diz assim: seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na frente ou sobre a mão, na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. A Bíblia fala sobre uma marca da besta, que quem receber a marca na sua testa, na sua mão, vai beber do vinho da cólera de Deus. Isso aí você pergunta o dia que vai acontecer exato, final, se vai ser físico ou não físico. Pergunta para o pastor César, ele vai te responder de verdade. Só que isso, meu filho, já vem acontecendo e tem muito tempo. Agora, como que faz para não acontecer? Com o meu filho. Volta em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 para mim, por favor. 6:4, muito obrigado, pastor. 6:4, eu falei errado. Capítulo 6, versículo 7, perdão. Vamos lá. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Deu uma travada aí só para... Isso. Tu a inculcarás aonde? O teu filho, falando, andando. O que diz no versículo 8? Também atarás nos umbrais da tua casa, e te serão por frontal entre os teus. Uau! E depois... Volta um pouquinho, 8. Atarás como sinal na tua, e como frontal aos teus. Entenda, quando a besta quiser marcar na vida do seu filho, esse demônio vai voltar e dizer: seu diabo, na vida no filho do fulano não deu. Por quê? Porque já estava marcado com o reino de Deus, no lugar que você mandou marcar a marca da besta. Entenda uma coisa, a marca da besta não é um chip, não é alguma coisa física. Isso pode um dia vir a ser. A marca da besta, quando fala sobre frontal, de testa e mão, está falando sobre uma maneira de pensar e uma forma de agir. Lembra que Dagom caiu na frente da arca, que quebrou as mãos e quebrou o pescoço. Deus estava dizendo: Dagom não tem poder sobre mim, nem autoridade, nem poder de fazer nada. Homens e mulheres, pais, mães, que vão compreender os seus dias e vão entender: meu filho não vai ter marca da besta, porque quem vai marcar no reino de Deus sou eu. Sua forma de pensar, sua forma de agir. É por isso que você tem Elias como uma grande marca da restauração familiar, que o espírito de Elias vai converter coração de pais aos filhos, filhos aos pais. Não vai não? Vai. E por que Elias? Sabe, porque Elias derrubou o trono de Jezabel. E a operação de Jezabel é deturpar, desconfigurar um padrão familiar de Deus sobre a face da terra. E Elias, ele foi eleito, esse homem que vai restaurar o coração de pais aos filhos, debaixo do seu espírito. Por quê? Porque ele destronou Jezabel.
E o próprio Jesus disse, está vendo João Batista? Ele era o Elias que havia de vir. Por quê? Porque veio no seu mesmo espírito, apontou para Herodes e disse, essa mulher não é sua. Quando ele apontou um padrão familiar errado, também o mesmo demônio que estava em Jezabel, e agora Herodias também busca a cabeça dele, como buscou a de Elias. Quantos estão comigo? Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe como que Elias destronou o trono de Jezabel? Não foi com a apostila de marido e esposa, não, meu irmão. Ele trocou o altar, porque altar define trono e trono define governo. E os altares do Senhor precisam voltar para dentro dos lares. Mas por que Elias? Se você tiver um filho homem, e você colocar o nome de Elias, como é que você vai chamar? Eu sei que isso é besteira, mas como que vai ser chamado? Elias, exatamente. Você chamaria ele de Elias, e eu também. Elias não era chamado de Elias. Elias, a palavra Elias quer dizer Jeová é Deus. Jezabel quer dizer Baal é Deus. Então Elias nunca foi chamado de Elias. Elias nasceu, Jeová é Deus. Jeová Deus, bilu, 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 Jeová é Deus. Jeová Deus, mamadeirinha, Jeová Deus, papá. Daqui a pouco Jeová Deus está andando, sobe na cadeira, Jeová é Deus, você vai cair daí, Jeová é Deus. Jeová é Deus, vem tomar banho. Jeová é Deus, está anoitecendo, vem. Aí Jeová é Deus, vai para a escola, e a professora vem dizer que Baal é Deus, e ele disse, não, Jeová é Deus. E Jeová é Deus vai no cinema, e o cinema diz, Baal é Deus. Aí ele diz, não, Jeová é Deus. E todo mundo diz que Baal é Deus, mas esse menino, esse moço, ninguém consegue dizer que Baal é Deus. Por que Jeová é Deus? Porque meu pai e minha mãe imprimiram dentro de mim, desde quando eu nasci, que Jeová é Deus. Jeová é Deus. É você imprimindo dentro do seu filho, inculcando. Não tem marca da besta. Quando a marca da besta chegar, você já marcou. Por quê? Porque o diabo não tem lugar. O diabo trabalha com espaços vazios. O diabo trabalha com lacunas. O mesmo terreno que foi feito para o plantio do trigo. Quando os homens dormiam, o diabo plantou o joio. Por que plantou o joio ali? Porque o diabo não tem território. O diabo planta onde Deus deu para os seus filhos plantar, e eles dormem. Quantos estão comigo? Eu preciso. Por que os nossos filhos estão sofrendo na faculdade? Sabe que os espíritos de engano entraram nas faculdades. Tem alguém aqui fazendo faculdade? Não. Se tem alguém fazendo faculdade, está na faculdade, mas a Fabiana está fazendo a faculdade. Dias difíceis, Fabiana. Sabe qual é o teu maior desafio na faculdade? Eu vou falar para você. É guerrear contra a teoria da relativização. Porque o que você está aprendendo lá é que tudo é relativo. E se tudo é relativo, não tem uma verdade para nada. Porque tudo é dependendo de como você vê. Você pode ser que você é gente ou árvore, ou gente ou cachorro, ou você é meio mulher, meio homem, você escolhe, não tem uma verdade para nada, porque tudo é relativo. Entenda uma coisa, Fabiana, existe a lei da relatividade, física, ponto. Se nós dois estivermos num carro, e a gente está andando, passar pelo poste, com relação ao poste nós estamos em movimento, mas eu e você com relação ao outro nós estamos parados, porque nós estamos dentro do carro. Isso é a teoria da relativização, ou da relatividade. Mas, tornar tudo relativo. Sabe por que eles buscam tornar tudo relativo? Porque daí você não tem uma verdade para nada. Quando chega no final do ano, no final da faculdade, a Fabiana ganha o quê? Um diploma de dúvida, porque você não tem uma verdade para nada. Tudo é relativo. E por que a lei da relativização é tão forte, porque não se tem uma verdade para nada? Alguém pergunta, por quê? Por um único motivo. Porque eles querem matar a fé. Porque se a fé é a certeza, eu crio a fábrica da dúvida, eu mato a fé. Mas dentro da minha casa, meu filho e minha filha, o Senhor Jeová é Deus. Só que se você não ocupar esse espaço, a besta vai ocupar. E isso não é um movimento daquele dia. Haverá um dia absoluto para tudo, mas os movimentos já existem. João escreve já muitos anticristo por aí. Quantos estão comigo? Mas você é pai, você é mãe, você pode mudar isso. Não receba isso como uma pregação. Nunca ninguém passou aqui uma quinta-feira de fora. O Senhor, não sou melhor do que ninguém, mas o Senhor me trouxe aqui para falar com você pai, você mãe, para que haja um despertamento de conexão geracional. A próxima quinta-feira que eu for convidado aqui, eu quero ver seu filho aqui, sua filha aqui.
E tem estratégia, o Senhor te dará estratégia. Não é dizendo você tem que orar, você tem que ir para a igreja. Não, tem estratégia de você alcançar o seu filho. É só preciso compreender os seus dias. Coisas que você pode fazer hoje. É tão forte que um pai e uma mãe pode fazer hoje. Qual que é o seu nome, meu irmão? Jorge. Jorge, sabe o que está escrito em Hebreus? Vem aqui um pouquinho, meu amigo. Está escrito em Hebreus, sabe o quê? Que quando Abraão deu um dízimo a Melquisedeque, Levi deu os dízimos nos lombos de Abraão. Você sabe o que é isso? Vou repetir. Está escrito. Quando Abraão, está em Hebreus, Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, Levi deu os dízimos nos lombos de Abraão. Abraão um dia deu um dízimo para o Melquisedeque. Deus olhou dentro de Abraão. Sabe quem Deus viu? Isaac. Depois Deus olhou melhor e viu que dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, Deus olhou e viu Jacó. Uau! Depois Deus olhou mais fundo e dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, Deus enxergou Levi. E por causa de um dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, 4 gerações depois, Deus decidiu que na vida do tataraneto Levi, todos os dízimos de Israel viessem para ele. O que eu quero dizer contigo? Eu falo, creia nisso. Algo que você põe na presença do Senhor hoje. Amanhã seu neto, seu filho, neto ou bisneto, não tem esse crédito diante de Deus. Deus não pode pegar um crédito de justiça que você plantou sobre a terra e tributar a Ele e ter um resgate ali. Nós precisamos voltar a crer no Espírito de Deus e no Deus que se move. Eu queria perseguir isso. Hoje trabalho com as nossas filhas, com o nosso genro, perseguindo esse alvo. Isso não é uma pregação, isso é uma vida prática. Nossos filhos precisam voltar a estar conosco. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso não é uma guerra que você ganha sozinho. E eu não estou aqui para apontar dedo a ninguém. Eu estou aqui para dizer uma coisa. Teu filho, meu filho, seu filho. Então se o teu filho está no Senhor, o meu está no Senhor. Se o seu filho não estiver no Senhor, o meu também não está no Senhor. Nós precisamos nos unir, nós precisamos ser despertados para compreender os dias que estamos vivendo. Há uma dormência na vida dos pais que estão tendo seus filhos tragados. Mas o Senhor está mudando. O Senhor está mexendo nisso. Eu não quero viver como Jairo. Na sinagoga, ele era o principal. Em casa, havia morte. Jesus cria um movimento. Não para arrancar Jairo da sinagoga, mas para trazer vida para a casa dele. Olha aqui para mim. Você acha que Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha? Ou pai, os vícios da sinagoga não trazia vida para dentro de casa. É bom ser maioral na sinagoga, desde que tenha vida dentro de casa. Porque o Jesus que te respalda aqui na sinagoga é o também que traz vida para a sua casa. E Ele está mudando isso. Hoje é uma boa oportunidade para você pensar no seu filho, tenha ele 6 meses de idade, ou ele já esteja casado. O Senhor está abrindo um portal para buscar os nossos filhos. Você escolhe. Alguém já disse, alguém pensa, às vezes para mim já é tarde. Tem mãe que cria o filho sozinho, pastor. E ela pensa, que difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é vó, que é mãe, não encontra o apoio do marido, não encontra... Pega o seu filho, sua filha, introduz fé dentro dele. Eu vou encerrar aqui. O apóstolo Paulo, ele só pregava, a Bíblia fala, ele disse que ele só edificava a fé de quem ele salvava. Quem ele não ganhava para Jesus, ele não edificava em fundamento alheio. Mas o homem que ele mais chama de filho, não foi ele que ganhou para Jesus. O Timóteo, o sucessor de Paulo, por assim dizer, não foi ele que ganhou para Jesus. Sabe o que está escrito? Timóteo, aquela fé que primeiro esteve na tua avó e depois na tua mãe, essa eu quero que você fortaleça. Não foi Paulo que colocou a fé. Por quê? O pai de Timóteo era grego, ele não tinha fé. Então por que Deus encostou Paulo na vida de Timóteo? Para preencher uma lacuna de paternidade que faltava ali, para ele cumprir o propósito. Quantos entendem o que estamos falando? Coloque fé na vida do seu filho. Se o seu marido não colabora, se o pai do seu neto não colabora, tranquilo, coloque fé. Vai chegar uma hora, Deus levanta o Paulo para ocupar uma lacuna de paternidade que falta na vida dele. Para quê? Para que algum ponto de rejeição e falta de identidade possa ser suprido e ele possa alcançar o seu alvo. O Senhor, nessa noite,
Foi vocês que falaram que Deus ia me usar. Eu não falei nada. Fique de pé comigo um pouquinho. Nós vamos orar. Eu gostaria que você pudesse sair dessa noite aqui. Eu vou para casa. Tem uma palavra reverberando, que os nossos filhos vão ser alcançados. O Senhor nos falou, se eu tivesse tempo, ia contar algumas coisas aqui. Eu estou cantando a pedra para ser convidado de novo, não sei se você percebeu. Mas tem um portal aberto. Nossos filhos vão ser acessados. Ah, mas tem a ideologia, tem o Netflix, tem a Disney. Não tem problema, você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. A gente precisa acreditar no poder de Deus. Sabe de uma coisa? Joquebede, você sabe onde é que o filho dela foi criado? Dentro da casa de Faraó. Mas quem dava de mamar, quem dava de comer a ele era ela. Seu filho pode ser criado na casa de Faraó, mas se é você que dá de comer, amanhã ele vai ser um libertador, não vai ser um escravo. Porque quem alimenta o seu filho é que define se ele vai ser escravo ou libertador. É só que você precisa dar de comer. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, olhou para o pai, olhou para a mãe e disse: agora dá de comer essa menina. O milagre é ele que faz, mas quem alimenta é você. Volte para casa com uma palavra dentro do seu espírito. Volte a acreditar que botar a mão sobre o seu filho, a sua filha, quando ele está dormindo, tem poder. Nossa filha Sara era dislexa. Eu não sabia. Aquela menina me dava trabalho, me envergonhava. Eu tentava ensinar, passava 1 hora ensinando um versículo para ela, ela não conseguia decorar, nem a metade. Escutava uma música do mundo, uma vez só decorava. Eu ficava endemoniado com aquela menina. Primeiro ano da escola, não sabia nem ler nem escrever. Foi para o segundo ano, não sabia ler nem escrever. Eu passei 6 meses, sem falhar um dia, botando a mão na mente dela todo dia, quando ela dormindo. Senhor, a mente da Sara sabe, ela sabe resolver os problemas mais difíceis, as questões de química, as questões de física, enfim. Só para resumir, minha filha Sara, ela só tem, cara, uma menina de 22 anos. Ela que é a minha assessora. Eu nunca vi uma menina tão inteligente, tão capaz. Ela pode tocar uma empresa. Ela é fora do comum. Mas não foi sempre assim. No meu desespero, eu não tinha o que fazer. Eu fui fazer aquela coisa simples. O pastor César abriu essa reunião dizendo: essa igreja aqui é muito simples. Que bom, que bom. Um dos nossos problemas é confundir o simples com o raso. O simples é simples, mas não é raso. Deus é simples, mas Deus não é raso. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu entrego cada pai e cada mãe nesse lugar. Os que já são pais, já têm seus filhos que ainda vão ter. Aqueles cujos filhos já são grandes ou não. Aonde eles estiverem agora, nós oramos, Senhor, para que o espírito da profecia, do resgate, o espírito do resgate, mesmo que esteja em casa, eu declaro que esse espírito que se moveu sobre a vida de Elias, essa promessa, Senhor, que está em movimento nos nossos dias, possa adentrar em cada casa que está aqui. Eu quero declarar que quando esse homem estiver dormindo, quando essa mulher estiver dormindo, o espírito dessa palavra vai estar reverberando dentro do seu espírito, ajustando medidas, trazendo recursos, arrancando impedimentos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, ao pai que está aqui, você que é mãe, ou avô, ou avó, eu quero declarar uma unção disponível nos nossos dias para essa cura e restauração. Eu quero declarar que os anjos que estiveram retidos por toda a eternidade, para ser liberados nesse tempo, para as restaurações familiares, que eles sejam liberados sobre a sua casa também. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, seja arrancado todo o peso de culpa, todo o peso de condenação, todo o peso que traz obstrução da voz de Deus, seja arrancado e haja uma liberação sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido pastor César, eu precisava passar um pouquinho do horário, só para não perder o cacuete de um pentecostal. Vem cá, querido, muito obrigado. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Pode passar do horário, não pode, gente? Aqui é assim. Glória a Deus, pastor, pela tua vida. Muita palavra de sabedoria. Glória a Deus. Bênção, igreja. Amém.
Glória a Deus pela vida do pastor Juscelio, sua família. Vamos fazer o ofertório? Amém? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Só entende essa verdade quem já precisou receber. Não é fácil precisar receber. Não é fácil. É melhor dar. Curva sua cabeça, que é a hora de investirmos no reino de Deus. Pai bondoso e santo, justo e poderoso. Outra vez nós levantamos o altar da oração nesse lugar. Obrigado por essa palavra de sabedoria que o Senhor transmitiu a nós através da vida do teu servo, pastor Juscelio. Agora, no momento do ofertório, cada irmão e irmã que está conosco aqui e os que estão pela internet possam servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração, igualzinho está escrito na tua palavra. Dízimos, ofertas, votos que foram feitos. Que a tua boa mão, constante e poderosa, abençoe cada irmão, cada irmã que dadivosamente vai ofertar. Que cada um de nós experimente no dia a dia seu jeito de ser pai, de ser provedor. E isso é maravilhoso, porque são nos mínimos detalhes que nós percebemos que nós não estamos diante de um bom negócio, de um aumento de salário, mas diante de uma provisão que veio do Senhor. Em nome de Jesus, oramos assim agradecidos. Amém. Amém. Se você é do envelope,